Bom, os judeus criam um movimento nacional de autodeterminação chamado de sionismo, que deve ter escutado falar. O sionismo é isso. Sionismo é o nome próprio do movimento nacional de autodeterminação do povo judeu. Ele não define política, se o país vai ser comunista, socialista, capitalista, de direita, de esquerda, nada. É a ideia dos judeus terem a sua própria terra para formar um país. Aí depois, dentro dessa terra, eles vão quebrar o pau para ver que tipo de governo vai ter. Então a ideia inicial do sionismo ele era de esquerda, socialista, trabalhista, assim como boa parte do mundo naquela época. Os judeus que vão imigrar para lá por causa dessa ideologia vão ser judeus da Europa, por causa de perseguições. E os judeus chegam lá e começam a montar cidades. Cidades, fazendas, comunitárias, começa a crescer. Aí o que acontece? Começa a desenvolver a costa. Aí isso chama a imigração do interior do continente que escuta que lá tem trabalho. Aí começa a aumentar a população árabe local também, que vai lá trabalhar. Aí você tem um aumento das duas populações. E aí você tem uma ideia de... Aí os judeus querem um país. Aí os árabes começam a escutar que os judeus querem um país e eles ficam bravos, falando, não, a gente não quer que vocês tenham um país aqui. Não, mas os judeus... E aí você tem todo um monte de discussões. Tem judeus que querem manter controle sobre todo o território. Tem judeus que querem só uma parte do território. Tem árabes que querem uma parte do território e tem árabes que querem todo o território também. Aí os moderados árabes são calados pelos mais radicais e, no caso dos judeus, os moderados calam... os radicais árabes calam os moderados. Sim. No caso dos judeus é o contrário. Os moderados calam os radicais. Então os radicais, quem vai fundar Israel são os trabalhistas. Eles já tinham sido oferecido em 37, já tinha atentado, guerras e tudo mais, conflitos internos. Os ingleses eram os patronos da região, porque depois do fim do Império Otomano, em 18, a região é dividida, 1920. Então, tudo isso que vocês estão vendo pintado de bege, de roxo, é todos, dois lados. É o mandato britânico para a Palestina. Em 1922, eles cortam o lado direito e dão para a Jordânia formar um reinado chamado Transjordânia. E aí sobra só o que está do lado esquerdo. Essa linha é o Rio Jordão, então do lado esquerdo. E aí... Aí fica Israel aí fica o mandato britânico para a Palestina do lado esquerdo e a Transjordânia do lado direito. Mas a Palestina, na verdade, é toda essa região. O mandato britânico para a Palestina é essas duas regiões. Entendi. E aí os judeus querem fundar um país do lado esquerdo, mas existem árabes morando ainda do lado esquerdo também. E aí em 37, os britânicos vão fazer a primeira proposta. Aí vem os ingleses, fazem uma comissão e definem uma proposta de 2 estados. O laranja para os judeus e o rosa para os árabes. E o verde seria internacionalizado porque seria o caminho do porto na época em Jaffa até Jerusalém. Embaixo de Jerusalém está Belém, onde Jesus nasceu. E aí os judeus aceitam, os árabes rejeitam. Aí começa uma guerra civil que vai até 39 e os ingleses vão trucidar a liderança árabe local. Aí eles vão colocar no exílio ou prender a maior parte da liderança árabe. E aí em 39 começa a Segunda Guerra Mundial. Esse era o Mufti de Jerusalém. Esse era o líder árabe na Palestina em 1939 que liderou essa revolta. Aí ele fica com raiva dos ingleses, vai para a Alemanha em 1941, se encontra com Hitler em 42 e apoia Hitler na solução final de morte aos judeus. E aí ele aposta na pessoa que perde a guerra, né? Ele vai perder a guerra. Sim. Ele pediu ajuda do Hitler para... Ele fala assim, quando você ganhar a guerra, ele fala assim, quando você ganhar a guerra na Europa, vem para o Oriente Médio e mata os judeus lá também. Caralho. Mas ele perde a guerra. Aí a ONU é criada em 45, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, e faz uma proposta em 47 de segunda divisão. Os judeus ficariam com a parte azul. Meio pequeno, né? E os árabes iam ficar com a parte laranja. Os judeus aceitam, os árabes rejeitam. Aí quem rejeita não é só a liderança árabe local, é toda a Liga Árabe, que são 11 países na época. Começa uma guerra civil que vai de novembro de 47 até maio de 48. Aí essa decisão foi uma decisão da Assembleia Geral da ONU. E aí ela definia também que os ingleses tinham que ir embora. Os ingleses definem que eles vão embora em maio
de 48, em 15 de maio. 14 de maio, às 8 horas da noite, Israel declara independência, sem definir fronteiras, mas pedindo paz, pedindo para ser construído um Estado de Israel com direitos e deveres iguais a todos os cidadãos, onde todo mundo vai ser igual perante a lei. Mas a nação é judaica, da mesma forma que a nação é brasileira no Brasil. Um argentino que vier morar aqui, ele pode morar aqui. Mas aqui é o Brasil, não é a Argentina. Então, assim, ele vai ter todos os direitos civis. Talvez ele não possa ter direito a voto, se ele não virar cidadão. Ele pode ter o RNE dele para sempre. Mas, assim, a nação é brasileira, não é argentina. É a mesma coisa, a nação é Israel, a nação é judaica. E eles aceitam essa proposta. E aí, no final, eles não aceitam, essa guerra civil continua rolando, os ingleses vão embora, e aí começa a guerra árabe-israelense da independência de Israel, dia 15 de maio, que aí os exércitos do Líbano, da Síria, do Iraque, da Jordânia e do Egito vão tentar impedir a fundação de Israel. É aquela que tu falou já. É em 48. E aí o que acontece? Israel ganha a guerra e conquista mais território. Esse mapa do meio é o mapa da fronteira de Israel entre 49 e 67. Gaza ficou com o Egito no fim da guerra de 48. Por isso que está escrito ali, Gaza Strip, Egyptian Administration. Gaza não vira Palestina. Gaza vira controlado por Egito. Agora o Egito não vai e anexa Gaza e dá cidadania para todo mundo. Eles controlam a ferro e fogo. Tinha toque de recolher em Gaza. Durante o governo do Egito, entre 48 e 67. A Cisjordânia, que é esse pedaço aí no meio, cinza, é controlada pela Jordânia. A Jordânia sim anexa, mas ninguém reconhece. Só o Paquistão e a Inglaterra. Ninguém mais reconhece. Então os dois territórios são ocupados por 2 países árabes. Aí em 67, os árabes iam atacar Israel ataca antes e conquista os 4 territórios no mapa da direita que você está vendo em laranja, em amarelo. O Sinai, do Egito, com Gaza, só que tem uma diferença jurídica entre os dois, um é território do Egito, o outro não é. West Bank seria a margem ocidental ou Cisjordânia. E o Golan, lá em cima, do lado direito, da Síria. Israel vai anexar o Golan em 81 e vira território israelense. A Síria reivindica até hoje, mas nenhum país reconhece que é de Israel, só os Estados Unidos. Mas Israel está no território já há quase 60 anos, então dificilmente vai devolver. O Sinai, Israel devolve, faz um acordo de paz com o Egito. E Gaza e Cisjordânia ficam sob controle de Israel até 1993-94. Aí é criada a Autoridade Nacional Palestina e eles vão governar parte desse território. Então, Israel controlava toda a faixa de Gaza e toda a Cisjordânia. Depois da criação dos acordos de Oslo, é criada a Autoridade Nacional Palestina. Aí eles vão passar a governar toda a região verde. E a ideia era que eles gradualmente iam controlar mais e mais e mais região até formar essa totalidade de tudo que está bege dentro desse território. Só que o problema é que Gaza caiu na mão do Hamas em 2007 e o processo de paz parou. Então, esse é o território que eles controlam hoje. Então, os palestinos, desde 95, eles se autogovernam. Existe um controle de Israel em algumas questões. Por exemplo, se o cara que está morando aí na Cisjordânia ele quer viajar para os Estados Unidos, ele tem 2 formas de viajar. Ou ele vai sair por Israel, pelo porto de Israel, ou ele tem que atravessar a fronteira e ir para a Jordânia, ir para a capital da Jordânia e sair pelo aeroporto de Amman. E para entrar na Jordânia ou para entrar em Israel, ele tem que passar por um posto de fronteira de Israel. Então esse ir e vir dele é limitado. Se ele não tiver nenhum envolvimento com terrorismo, não vai ter problema nenhum. Se ele tiver, ele não sai.